Chamem mais seguidores para ver o meu vídeo. Alô, alô, olá. Surpresa. Ninguém avisou nada, mas a gente vai fazer uns negócios hoje. Oi, e aí, beleza? Como estão vocês? A gente meio que decidiu de última hora que vai fazer algumas coisinhas hoje. Alô. Aliás, tem uma coisa pra te falar depois, Juliana. Depois. É, A gente vai fazer uma brincadeirinha aqui hoje. E aí, Igor? Beleza? Oi, Luísa. Inclusive, Igor, muito obrigado pelas suas sugestões. Pra quem já entrou agora, já tá ouvindo aí. Cara, mandem sugestões pra gente de temas. Vários temas legais que vocês estão já sugerindo no nosso. é, Nas directs, um monte de coisa. É óbvio. Isso era meio óbvio, mas muito obrigado, Luísa. A gente tá aqui pra isso. Pra deitar. Se ele for fascista, pior ainda. Então a gente já. Mais ainda. Né? Daí eu tenho mais motivo pra deitar na porrada. Eu vou chamar um convidado especial, a gente vai fazer uma discussãozinha bem rápida aqui. Ontem a gente deu uma introdução, falou um pouco de como funciona, ou como vai funcionar, como a gente pretende que funcione esse grupo, né? Esse coletivo aqui, que é bem diversificado, tem uma galera legal, tem uma galera chata tipo eu. E hoje a gente vai fazer tipo meio que uma discussão, meio que dar uma introdução meio boba assim, do que o que a gente quer fazer mesmo, né? Então só vou esperar o broto entrar e a gente já vai começar, né? É a minha modesta, entendeu? Eu não comprei no mesmo lugar que os caras, eu não tinha dinheiro, então eu comprei só uma das torres, entendeu? Eu tô até virando a cabeça assim pra falar só, olha só, tenho também a mesma coisa que os caras, entendeu? Só que a minha é bem mais tranquila, né? Inclusive, enquanto a gente, vamos fazer um tour pela estante, enquanto as pessoas estão entrando. Olha só, vamos ver uma coisa na estante. O, o, o altarzinho da Alice. Aqui, ó. Ó, se liga no altarzinho da Alice. Ó, o altarzinho da Alice. Ah, não, é embaixo. Tem várias coisas. Eu devo ter tipo umas 30 edições da Alice aqui. Ah, quem chegou! Eu quero ver as Salve! palmas. Cadê as palmas? Cadê as palmas? Palmas, palmas. Aê, corações e Fala, meu palmas para este querido. homem, o Rogério Metzi. Ainda, ainda não consegui comprar o meu estante. Eu deixei Então. a sala lá pra Alasca e eu tô aqui no. E eu vou sem fundo mesmo, por É. enquanto. Eu vou ser o único fora desse padrão aí do, do, do coletivo aí, meu querido. Faz assim, de verde, e aí a gente joga um chroma key, entendeu? No fundo. E aí eu acho que fica mais fácil. Aí todo mundo tem, tipo, o mesmo fundo, É, entendeu? boa. Eu Aí vou pedir você. o site. Vou pedir o site dos caras lá que compraram aquele fundo lá de ontem. Aí eu vou ver se eu É, providencio pra então. próxima semana. Porque aí E aí, todo o mundo fica no que mesmo você padrão, manda? entendeu? Então, é o É, seguinte, eu não, tava tem um avisando aqui a galera. importante. Importante todos estarmos no mesmo padrão. A gente tava avisando a galera que hoje foi meio que surpresa, né? Foi um pouco, vamos fazer. E foda-se. Né? Aqui pode falar palavrão, então também é. E ontem a gente meio que deu uma introdução, live, total live. A gente deu uma introdução de qual que seriam as ideias e hoje a gente vai fazer meio que uma préviazinha. É um drops do que vai acontecer durante todos Boa. esses, né? E aí, vamos começar a falar um pouquinho, já que a gente está fazendo o streaming aqui, eu acho que uma boa ideia é falar um pouco sobre essa questão das lives que estão ocorrendo, dos streamings que estão ocorrendo por aí, né, no geral. E aí, né, na questão da quarentena mesmo, porque vários lugares estão começando a fazer isso. E aí, Rogério, você assistiu alguma coisa de live ou viu alguma Velho, coisa de streaming? eu tenho assistido muito algumas coisas assim, até mesmo por conta da influência da Bianca. A Bianca me Uhum, leva bastante assim a ver algumas coisas bem interessantes. Desde live de artista, que nem a do Alok ontem, eu vi hoje o reprise, ontem eu estava assistindo o debate na Globo News do, do Ciro, Amoedo,
Haddad, Vitor Isso foi Hugo. ontem. Então, Isso foi ontem, né, de foi noite? ontem. Aí eu tava assistindo o debate ontem na Globo News, e aí eu fui ver a live do Alok hoje, enquanto a gente tava fazendo almoço, a gente tava curtindo a live do Alok, e agora eu tava assistindo uma live também já gravada no YouTube, do pastor Caio Fábio, com o padre Fábio de Mello, pastor Caio Fábio, Henrique Vieira, uma galera mais progressista, assim, na linha do pensamento cristão, eu tenho acompanhado muito, mas ou ao vivo ou mesmo as gravações que os caras geralmente disponibilizam nos canais deles do YouTube. O que é interessante, eu até vi um meme, acho que eu compartilhei com você ou com a galera, não lembro aonde que eu compartilhei, ou se eu só vi e não compartilhei, de uma galera falando assim que nessa quarentena descobriu que consegue viver sem sair, sem um monte de coisa, mas não consegue viver sem cultura. Né, consumindo ali música, consumindo filme, consumindo então cultura. E eu achei isso bem interessante. E um detalhe, ontem, lá na hora da apresentação, ficou faltando essa pergunta para ti, porque lá na tua referência lá no perfil, você fala lá que você é apaixonado pelo cinema, coisa e tal. E não deu tempo da gente falar isso ontem. Acho que seria interessante também você falar aí você falar aí pra galera da onde veio essa paixão e como que você também, notadamente, sabe, todo mundo que te acompanha sabe que você vai direto em cinema, coisa e tal, como que você tá fazendo agora, como que você tá consumindo isso? Eu tô chorando, porque é aquela saudade imensa, sabe, de algo que você nunca achou que ia sentir saudade, porque, né, acho que a maioria da galera que entrou aí, né, que me conhece, sabe que 2 vezes por semana, mínimo, eu tava no cinema. E é fato, né? Tipo, na verdade, Pré-estreia total, né? Não, pré-estreia todas. Você, vai ter uma pré-estreia do quê? Sei lá, de Boneco do Mal 2. É horrível. Gente, o bagulho é horrível, horrível, horrível. Mas eu tava lá, porque eu sou retardado e vou assistir até as coisas que eu sei que vai ser ruim. Mas assim, eu tava conversando com vocês, né? A gente tem um monte de grupo. Como a gente falou ontem, né? O Rogério tava falando bem. As ideias surgiram nos grupos lá que a gente conversava muito. Vamos bater papo. A gente sempre bateu papo, ainda mais sala dos professores. Senta lá e fala um monte de coisa, né? Cara, por que não isso ser divulgado, essas conversas? Porque a gente não consegue, né, que atinja tanta gente. As conversas são coisas tão legais, né? Tão interessantes. Vamos falar mais, assim, para todo mundo. Por que não? Né? Isso em momento nenhum isso é ruim. Então, o que você estava falando era assim, tipo, cara, a ideia de onde surgiu paixão pelo cinema é uma pergunta que eu me faço até hoje. Eu lembro do primeiro filme que eu fui assistir no cinema. Isso eu lembro. E é bem curioso que foi Trapalhões na Terra dos Monstros. O primeiro filme que eu fui assistir no cinema foi Batman O Retorno. O Retorno? É, Nossa, foi o primeiro filme que eu fui assistir no cinema. você morou no Que eu me interior por lembro. muito tempo, assim, não é verdade? Não, velho, não é porque eu não tinha o hábito, e até hoje eu não tenho muito hábito de filme. Uhum. Acompanho, assisto, coisa e tal, mas assim, Bianca muito mais do que ela acompanha série, filme, coisa e tal. E aí eu comecei, depois que eu casei, coisa e tal, que eu comecei a acompanhar mais esse lance de filme, cinema, de filme, série, coisa e tal, mas ainda assim, raro o cinema, não sou cinéfilo como você, por Qual exemplo, foi a... o Sérgio também é total. Não, Sérgio também é outro que, assim, dia sim, dia não. Qual que foi o último filme que você viu no cinema? Que você lembra? Eu sei que você foi com o Faz Rafa, tempo, hein? eu tenho quase certeza. Foi o Rafa, Ultimato? agora eu não Toy Ou você Story viu alguma coisa 4. depois? Não lembro. Não lembro mesmo a última vez que eu fui no cinema. Pra você Mas o ver. Ultimato você foi assistir, Lembro o não foi? último. Assisti. É, Ultimato assisti, Toy Story 4 assisti, Toy Story mas não 4 lembro. assisti. O último que eu fui no cinema, eu não lembro. Não lembro mesmo. É. Mas, outra coisa também que tava vendo, na verdade a gente tava trocando ideia, você falou pra mim, do streaming, né? O que as companhias estão fazendo, as grandes produtoras de filme estão fazendo nessa É. pandemia para soltar ali
os lançamentos. Eu queria que você falasse um pouco mais pra galera. Eu vi um comentário do Igão aqui, o Igão falou que tá sentindo falta do cinema, tava indo pelo É. menos uma vez por semana aí. O Fala aí Igor, como que essa galera tá se virando, o que que esse pessoal aí dos produtores, os grandes produtores estão fazendo aí sim, porque tá estocando o lançamento, né? sim. Então, antes de falar de tudo isso, eu lembrado o, o, o Igor, acho que eu encontrei umas 8 vezes, sem brincadeira, assim, tipo no Anália, né? A gente se tromba direto no Anália. Eu tô lá esperando pra ver um filme sentado, de repente ele aparece, e aí, Renatão? Aí, a gente senta, e começa a conversar, e já a gente acho que viu, tipo, 2, 3 vezes filmes na mesma sala, né? Ó, isso é verdade, hein? Tem que fazer uma lista de filmes pro projeto. E eu sou o pirateiro oficial do bagulho. Se quiser, me traz um pendrive, gente. Você mandou o O mais filme lá, visual lá que você A tinha Última falado. A Ceia, A última Última ceia. Ceia, É, com a você Halle me Berry. deu. Show. Você Não, não o assistiu, filme é né? show. Mas você Assisti? assistiu? Ah, beleza. Não Assisti de sabia. novo. Assisti. Depois você me mandou assistir de novo. Inclusive, né, já fiz outras coisas, né, o Marcelo, na trilogia John Wick, precisa, é só falar comigo. O que você precisar tem aqui na banquinha do Renato. E aí a gente se encontra muito lá, né, porque tipo ele começou a ir bastante também e eu acho bem interessante isso. Mas o que eu tava falando, eu tava conversando com uma amiga minha, aí eu conversei com vocês, já conversei com uma caralhada de gente diz aí, cara, tá bem. É verdade, né, eu tô bastante lá. Quer dizer, agora eu não tô mais, porque tá fechado. E do shopping eu não sinto falta, mas do cinema, assim, muito mesmo. E por E quê? você tem, Né? você tem se virado com o serviço de streaming. Não só com serviço de streaming, né? Então, como é que tá funcionando? E que eu tô vendo que a galera tá fazendo muito. O que tá rolando com o cinema bastante. Eu tava lendo, o Pablo Vilaça, ele é um puta de um crítico de cinema, assim, sabe? Eu tenho umas coisas que eu não curto muito, né, que ele fala, mas, e assim, né? Tem umas coisas que eu curto muito. Tipo, a parte politizada dele é muito da hora, porque ele também é um cara que. Ele tem um viés muito próximo do nosso, assim, né? Posso até dizer do nosso. E então ele tá sempre, tipo, criticando. Você vê o Twitter do cara, é só crítica fodida, né? É, em pré-estreia direto também, a gente se encontrava. E aí, eu tava lendo umas coisas dele, tipo, ele fez uma thread lá no Twitter falando disso, que aconteceu um bagulho meio inesperado, assim, né? Os cinemas pararam. Então, tipo, foi na verdade uma. Eu tinha até comprado pra pré-estreia, você falou de pré-estreia, do Um Lugar Silencioso 2 pra semana seguinte. Foi quando fechou tudo. E aí a gente assistiu o Lugar Silencioso 2 eu e uma amiga minha e a minha prima, e não rolou, porque fechou direto. Aí fala, puta, né? Que bosta, né? Mas o próprio Joe Krasinski, que é o diretor e escritor do coisa toda, ele postou no Twitter, gente, a gente vai deixar a estreia para depois, para poder que todo mundo consiga assistir no cinema e tal. E você fica, porra, né? Quando o cinema voltar, eu tava conversando isso com uma amiga minha, quando voltar vai ter tipo 15 mil estreias, tudo em cima da outra. Porque tinha, vamos pegar Disney, tinha Viúva Negra pra estrear, Mulan, e se não me engano tinha mais um negócio. Tinha mais um que era bem, bem, bem forte assim da Disney, nesse período. E não vai estrear agora. Aí a discussão que eu fiz com ela foi: e agora? Vai pra onde? Pro streaming dos caras, que é o Disney Plus. Mas o Disney Plus não tem no Brasil, então a gente ficaria meio que né, de fora dessa estreia. Aí, até agora não saiu nenhuma notícia que vai sair no Disney Plus. E bem provável que não vá, porque a estreia é de peso, os caras não vão perder a bilheteria do cinema. Mas aí eu tava vendo, né, voltando pro Pablo, pro Vilaça, que ele tava comentando uma coisa que, foi meio que tinha um chute, assim, dos caras, um long shot. E se a gente lançasse um filme no serviço de streaming pra ver qual é que vai ser? Vamos ver. Aí eles pegaram um filme chamado Trolls 2. Cara, alguém assistiu Tipo, Trolls 1? Ninguém. É um filme completamente X. Assim, é uma sequência de uma animação que ninguém assistiu a primeira. Sendo bem sincero. Tipo, eu não conheço uma pessoa que tenha assistido Trolls 1. Mas esses caras lançaram o Trolls 2 em VOD lá, que é o Video On Demand, né? Que é assim, você paga pra assistir o filme, como se estivesse entrando no cinema. US$ 20. Caralho, US$ 20 é um preço meio salgado pra um VOD, né? Tipo, os caras falam 10, 5, dependendo do filme, né? Máximo 15, quando é um bagulho forte, assim.
US$ 100 milhões no primeiro fim de semana. 100 milhões. Você sabe que é US$ 100 milhões na mão da Universal direto, sem precisar passar por bilheteria de Por um cinema? filme que não teve, por um filme que não teve divulgação, digamos assim, não teve um Nada, apelo de marketing, nada. nada, porque na verdade esse filme ele chegou a estrear no cinema. Olha aí, as pessoas quase. O filme chegou a estrear no cinema, só que ele ficou uma semana só, entendeu? Que foi a semana pré-quarentena lá nos Estados Unidos, e tal. Então é bem complicado, porque tipo, você fala, meu, que isso vai trazer? Não dá pra você ter uma previsão, mas os caras fizeram isso. Aí estreou, né? Estreou não, porque já tinha estreado. 100 milhões na primeira semana. E aí eu comecei a discutir com o pessoal e para isso se deve a vários motivos, né? Eu acho que o primeiro motivo que é o mais interessante é... Primeiro, ninguém pagaria pra ver um filme desse no cinema, então os caras pagam pra ver em casa, né? Tipo, quem vai... Eu tava até... Foi você que eu comentei, né? Da questão de levar a família inteira pra ver um filme, quanto Sim, custa? sim. É, que fica Quanto custa? caro você pagar várias bilheterias. Vai, hoje você não. Aqui, pelo menos aqui em casa, três, ainda que pague meia. O Rafa, Sim, por causa da idade, Bianca e eu, às vezes, por causa de promoção de cartão de crédito, ou ela, funcionária pública, alguma coisa assim. Vai aí mais uma pipoca, alguma coisa para comer, porque você não vai e volta, né? Você fica ali, sim, sim. sem conto fácil. Cara, E aí no serviço de streaming aqui vai alguma coisa que você vai alugar, ainda que não seja um lançamento assim no cinema, coisa e tal, você paga aí R$19,90 no lançamento mais caro aí. Tô falando da, da, sim, da, da net né, no serviço de streaming lá no Now, você assiste 3, 4 pessoas, 5 pessoas, o filme ainda fica sim. disponível ali para você 2, 3 dias, você pode reassistir, coisa e tal. Então o custo-benefício ele é nesse lado. E aí você tava falando desses US$ 100 milhões, acabou virando um negócio pros caras, né? Os caras Cara, viram aí uma margem deles, nesse período de quarentena, não perder dinheiro, né? é uma oportunidade. Porque eles lançaram depois, fizeram um outro teste, na verdade, com mais outros 4 filmes que também tinham, né, sido no cinema e depois foram para o serviço de streaming, que foi o Homem Invisível. Sensacional, inclusive, esse filme é incrível, fantástico, maravilhoso. Liu Enel é um gênio. Emma, que é com a Anya Taylor-Joy, que é tipo histórico, é mais período. Eu não assisti ainda, então não sei dizer se é bom. Os outros dois foram um mais cultzinho, que eu não lembro agora o nome. Ele é bem cheio de coisa. E o outro The Hunt, que é um outro terrorzinho também, mas é um terror mais galhofona, assim, que é legal, porque eu gosto de terror galhofa, mas ele é bem legal. Cara, esses 4 juntos arrecadaram 60 milhões. E o Trolls 2 foi 100. 100 milhões. É assim, Você acha que é surreal, velho. Você acha que tem um efeito aí também por conta da falta do cinema e isso impulsionou? Ou você acha que também isso daí vai se tornar uma tendência aí nesse mercado de produção cinematográfica aí? Para mim, claramente, esse 100 milhões, a gente se assusta e fala, porra, 100 milhões, vamos lançar tudo em VOD agora, né? Tipo, a gente vai ganhar dinheiro Não, não pode esquecer. Tipo, não, o cinema, gente, o cinema não vai morrer. Vai É porque fechar também tem o sala, fator. Não, era isso que a gente tava falando, né? é, Aquele dia que, tipo, o streaming ele vai provavelmente fechar, mas eu acho que vai ser um efeito. Aí é minha análise, né? Eu acho que é um efeito mais ou menos aí igual do rádio, quando surgiu a TV e depois também a questão do próprio livro, né? O mercado editorial fechou, livraria pra caramba, mas aí ainda tem o serviço online ainda, vendendo, e você tem hoje um serviço de e-book gigantesco nessa área. Então, e tem também o fator, essas grandes empresas de cinema, muitas delas são parceiras na produção de filmes, né? Então, sim. eu também acho que assim, pode diminuir muito o número de sala, mas acabar, acho que não, né? Não, diminui vai, porque inclusive já estão começando a mandar gente embora, essas coisas, tá tipo bem ruim, assim, ainda mais para quem trabalha com isso, né? Já é uma coisa que é complicada, porque você fica meio, puta, trabalhar com isso é complicado, porque não se ganha muita grana com esse negócio, né? Tipo, não tem como.
né? Só quem é produtor mesmo, quem é dono do cinema, o cara ganha. Mas funcionário não ganha. Então você imagina que você já é funcionário do cinema, você já ganha pouco e vai ser mandado embora depois de uma crise fodida. Não legal, nada legal. Mas a ideia é que, assim, o cinema, ele, pelo menos pra mim, eu tô falando agora é pessoal mesmo, né? É insubstituível. Tem experiências lá que você não vai ter em É casa, isso que eu ia falar, a experiência, né? né? O som, o ambiente, né? Sim, A, a, a expectativa também ali. Eu acho que tudo conflui. Em casa, às vezes, você tem ali uma série de fatores que te atrapalham. Às vezes o vizinho começa a fazer um barulho, né? ou até mesmo a dinâmica da casa ela é diferente, né? Mas eu já avisei várias vezes para as pessoas, não sei o quê, dependendo do tipo de filme, inclusive, que o próprio cinema ele te traz uma experiência diferente. Porque, vamos pegar uma coisa bem simples, tá? Eu vou dizer até do meu caso que às vezes acontece. Eu tô assistindo um filme aqui em casa. Aí eu tô vendo aqui e tal, aí eu tô lá, o celular tá ali, né? Normalmente eu deixo o celular longe, ou se não, se ele tá perto, não tá tão perto assim, não tão à mão. Aí de repente, puf, aí surge uma mensagem. Aí você vai, puta, não vou olhar agora porque eu tô assistindo o filme, né? Aí você fala, tô esperando a mensagem da crush, vamos ver se... Aí não, tipo, não era o Rogério falando. Então, vai tomar no cu, Não, Rogério. não manda mensagem. Não Fala, nessas porra, horas. Rogério. Mas você nem sabe que eu tô assistindo o filme. Mas aí, beleza. Então é bastante complicado, né? Porque você tira a sua atenção isso daqui. No cinema não, você tá focado naquilo. Então é uma coisa diferente. E várias vezes eu já falei, mas tem filme, por exemplo. Então uma experiência que foi bem curiosa pra mim, eu sempre falo dela, que é a do Hereditário, né? Que assistir o Hereditário no cinema, pra mim, foi uma coisa bastante pesada, bem forte. Porque, assim, lá você tem aquela imersão muito maior do que você tem na sua casa. O tamanho da tela, a qualidade do som, o próprio ambiente, né? O cheiro da sala é peculiar, por mais bizarro que isso pareça, né? O cheiro da sala E, é e eu acho bastante que tem um, dele. eu acho que tem um fator também interessante, principalmente assim, quando eu vejo isso muito comigo, né? É, quando eu vou pro cinema, Bianchi, eu, até mesmo o Rafa, a gente sai, você sai falando do filme. Sim. Em casa, geralmente, termina o filme, tipo, você vai conversar e aí você já se distrai, já liga a televisão em outro canal, ou você vai fazer alguma outra coisa em casa, e aí passa, tipo, entendeu? Esse lance do debate, porque é Sim. isso que também é o interessante, até que na escola você acabou sendo grande idealizador ali também do Cine Santa, esse espaço de discussão, coisa e tal, que eu acho que é o objetivo, que acaba sendo, digamos assim, o Sim. objetivo final de cada filme, ainda que o filme seja ali uma obra ali de entretenimento e esteja dentro dessa lógica do mercado, que o produtor busca lucro, coisa e tal, tem uma Sim. série de filmes ali, tanto da parte comercial, né, desse nicho assim mais comercial, mas tem uma parte cult ali, um cinema independente também, que tem o Sim. objetivo ali de trazer discussão e nem tanto ali ganhar dinheiro, né? Sim, mas assim, todo mundo tem que ganhar dinheiro, você trabalha dos caras. Isso aí por isso que eu gosto Não vai dar de prejuízo, óbvio, não, mas nunca, entendeu? Mas a ideia mesmo, né, até o Igor tava falando, eu acho que é bem legal isso. Um monte de gente tá conseguindo com essa questão, não só a questão da pandemia, antes já tinha um pouco antes, né, mais forte assim, mas hoje tá cada vez mais evidente que vai funcionar, a questão do próprio streaming ser um fator legal. Porque a gente tem muito a questão de fala de streaming, fala de Netflix. Tá? Isso é bastante sim. fora do contexto, porque é muito pequeno isso, perto do que realmente tem. Se você for procurar outros tipos de canais, outros tipos de locais que tenha streaming, por exemplo, a gente fala de Netflix porque, primeiro, ele é o mais divulgado, ele tem bastante coisa ruim pra caralho, tem coisa boa, tem coisa. Assim, ele tem de tudo lá. Inclusive, o Netflix ele fez uma cartada genial que é começar a trabalhar com os coreanos, né? Tipo, ele tá trazendo muita coisa coreana pra lá. E o cinema Tem coreano tá em muita parte alta. paralela, né? Muita produção Sim, paralela no Netflix, né? Eu vejo aqui, a Bianca assistiu muita coisa Turquia, cara, uns cinemas assim que você olha assim, e a própria Índia, Bollywood, cara, Bollywood e é um cinema, sensacional. muita coisa Netflix. Eu Sim. tava outro dia acompanhando aí.
Eles estão trabalhando muito com cinema espanhol também, o negócio do Poço lá, a casa, todos eles Sim. têm o bar, o El Bar que estreou faz um tempinho atrás, que é melhor do que todos esses, mas ninguém deu bola, enfim, tipo, você percebe que o Netflix ele tem essa, ele é famoso, mas não tem só o Netflix. A Amazon tem o Amazon Prime, que é bastante Sim. forte lá fora, muito forte lá fora. E aqui ele é ok, assim, mas produz séries muito boas, produz, tem filmes originais, tem um monte de coisa também. É o mesmo esquema da Netflix. E os Tem. próprios canais também que Sim, começaram a lançar o seu. Você tem HBO agora, que tem o HBO Go, você tem a própria Globo, que está fazendo ali o Globoplay. Globoplay, Uhum, que tem alguma coisa assim. Eu não sou assinante do Globoplay, mas nem eu. às vezes as propagandas tem algumas coisas ali que parecem ser interessantes, algumas produções, mas enfim. Então eles Tem estão um vendo. documentário dos caras de punk, que eu não vi porque eu não achei na É, internet, mas os caras tem lá, eu queria ver. então, eu acho Legal. que eu tenho percebido que esse tem sido um caminho que estes canais e tudo mais têm lançado aí, né? Sim. De, de também venda, né? Não é só Então, venda essa direta questão. e atinge direto o público, né? Eu acho que é o. Evita aquele lance do intermediário, enfim. Tem um lance de praticidade, que nem a gente estava falando agora, que Você pode acessar da a qualquer hora, a quantidade hora que você quiser, não precisa ter um horário de certo da de onde quando você você deve quiser, você chegar. tem qualquer É melhor. você tem no celular, você tem na televisão. Hoje a maioria das televisões smart, então você tem Sim, essa praticidade aí, né? Mas acho sim. que é isso. O cinema não Não acaba, vai não se morrer. encerra, né? Mas tem uma outra coisa também, porque, por exemplo, tá falando da questão de, tipo, pagar um especificamente. Tem muito isso. Ou outros lugares, né? Tem um chamado Spanflix que eu gosto muito. Tem bastante filme brasileiro lá, filme nacional lá. E ninguém conhece esse canal por ser. Ele, na verdade, ele tem uma propensão mais tipo terror, fantasia, uns negócios mais bizarros, assim, né? Mas, por exemplo, As Boas Maneiras tem lá, o Sinfonia da Necrópole, tem outros do Marco Rojas, estão todos lá, né? Tipo, cara, mas o problema é que você vai pagar moeda de fora, entendeu? Os sistemas não são daqui. Mas tá aqui tem um MUBI, E- por não, mas exemplo, o dólar tá barato, irmão. Isso daí é nossa, suave. O dólar pô, tá uma pechincha aí, não tá, eu tinha né? esquecido que tá pareado. Não, Tá um para tá, um, tá né? ali, tá suave. Não tem que. Você não ganha em Pô, dólar? Ah, eu tá ganho. tranquilo. Eu vou O começar a dólar ganhar a tá partir de agora. suave. Vou começar a ganhar a partir de agora em dólar. Pelo menos foi o que me Não, então. prometeram quando me falaram assim: Ô, você vai entrar num grupo aí com os caras pra fazer umas lives e a gente vai pagar vocês em dólar. Eu perdi essa parte aí da conversa, na negociação do contrato aí, eu não peguei essa Mas parte, não, pode do ficar tranquilo que pagamento. eu cobro por todo mundo. E, por Depois eu falo exemplo, com a chefa. fala que, tipo, você vai ver Aliás, eu como acho que tá ela deve caro estar essa até live. assistindo aí, mas enfim. Ela mandou um oi aí há pouco tempo. Daqui a pouco É. ela vai mandar outro, quer ver? Dormiu. Mas, Então, mas teve um outro, ó, tipo, tem alguns serviços de streaming que para poder funcionar bem, os caras estão liberando alguns filmes grátis, por exemplo. Teve festivais de cinema que rolaram agora por streaming. Teve o Festival de Brasília, rolou. Tinha acho que uns 20 filmes mais ou menos, todos gratuitos, numa plataforma chamada Look. Eu assisti dois e, cara, rola bem assim, rola muito bem. você E falou. gratuito. ô, Cê, cê- você falou dessa parte aí dos festivais. Sim. Como que vai rolar assim nesse? Porque era para estar rolando já uns festivais, coisa e tal. Então, O que que você tem para dizer assim para nós aí? Como que vai ficar essa parte aí? o que eu li sobre, alguns festivais foram adiados. Vão ocorrer mais tarde, ou se não, vão ocorrer em menor escala, sabe? Por exemplo, acho que Cannes, ele foi cancelado a semana inicial, que é a semana de imprensa. Acho que eles cancelaram a semana inicial, porque ela seria, tipo, muito próxima do fim da quarentena lá em Cannes. Então, não, sabe? Não, melhor não. Aí o que aconteceu? Se não me engano, jogaram a parte real público, assim, né? Júri e tudo mais pra frente. Eu não lembro bem que de Cannes, mas o TIFF também, que é o de Toronto, se não me engano, também foi cancelado, mas foi cancelado geral, assim, e depois que passar tudo, os caras vão ver o que vai acontecer.
né? Porque como a gente não tem nenhuma projeção de como isso vai se desenrolar, quando vai terminar, às vezes é complicado, né? Os caras falam, vamos jogar o bagulho para outubro. Mas se em outubro não tiver nada, não adianta ficar jogando, sabe? Tem algumas coisas que estão bem definidas, mas outras não. Show pra caramba tá sendo cancelado. E show que era pra acontecer, sei lá, em setembro, que os caras estão cancelando. Que nem E você setembro acha era pra que. sair. E você acha que pós-pandemia, como que você acha? Que a gente vem falando bastante entre a gente, e até, acho que a sociedade, de uma maneira geral, vem falando bastante isso, né? Eu não vejo a hora de acabar tudo isso para voltar ao normal. Qual normal? Ixi, Qual vai ser o normal do cinema? é. Né? Qual vai ser o normal do cinema pós-pandemia? O que você acha disso? Diminuída, vai dar uma diminuída. Assim, não muito diminuída, mas vai dar uma diminuída na frequência, principalmente no começo. Por que que o começo vai ser mais complicado? Porque a gente vai ter dois fatores, pelo menos, eu tô falando projeção. Pai Renato, hein? Pai Renato. Um pouco diferente. Projeção. Muita coisa para estrear, eles vão ter que diluir. Então, você normalmente, vão ser uns 2, 3 meses aí de estreias. Se estreava 3 filmes por fim de semana, na verdade de quinta. Faz as contas, é porque eu tô com preguiça. É filme pra caralho. Que não vai estrear, que vai começar a estrear mais pra frente. Aí você junta esses filmes junto com os que já estavam programados. Treta. Então, vai Você, encavalar, né? então, vai encavalar. Aí, por exemplo, tem 4 filmes diferentes que você quer ver na semana. Todo mundo tem dinheiro pra ver tudo isso? Não. E tempo? Não. Ainda mais quando voltar da pandemia, que os moleques vão ficar louco. Louco, absurdo. Não, vai ter que trabalhar aqui num bando de desgraçado? Não vai ter. Então, vai Eu ficar um acho que pouco tem complicado. um outro fator aí que às vezes a gente desconsidera nesse, nessa parte aí, não só na questão do cinema, né? Nessa questão aí pós-pandemia, que é a questão do sentimento mesmo. De como que a galera vai estar. Porque, por exemplo, vamos supor que Frouxô reabriu o cinema, exemplo grotesco, gritante, daqui 3 semanas. Eu acho que eu não teria coragem de ir e falar assim, mano, eu vou ficar ali Eu não vou não. confinado, espaço, ar-condicionado. Acho que esse também é um fator que pega aí para a retomada desse mercado, né? Então, isso foi uma das discussões também que eu tava tendo com uma galera, tipo, vamos colocar uma situação que eu não sei, aí eu já não sei mais de nada, mas vamos colocar uma situação de que, por exemplo, agora dia 11 era pelo menos pela ideia, né, que foi colocado, seria o último dia da quarentena aqui e o Dória vai falar ainda se vai estender isso aí ou não. O Bruno Covas já deu alguns depoimentos, falou que vai estender, né, pelo que eu li, Sim. mas a gente não sabe nada, então vamos esperar, beleza? Vamos supor que chega nesse dia e fala assim, acabou, gente. Pode abrir tudo. Não, não dessa forma assim, bem, né, como se fosse bem grotesco, né? Mas pode abrir as coisas e foda-se. Vamos voltar ao normal, segue a vida. O Hulk, quem tem que pegar vai pegar, quem não tem que pegar não vai pegar. Praticamente uma festa. Esse primeiro fim de semana vai ser um absurdo. As pessoas elas vão sair na rua peladas, correndo. Vai ser horrível. Eu não vou sair da minha casa, porque eu tenho medo do que vai acontecer nesse fim de semana, mas tem um monte de gente que você sabe que não tá aguentando ficar dentro de casa e como você falou, vai lotar bar, vai lotar coisa. Meu, e o cinema não vai ser diferente, né? Vai abrir, vai ter uns caras loucos, quero ver alguma coisa, calma, sabe? Ninguém vai morrer, né? Ou alguns vão, mas a gente não sabe. O importante é que assim, vai voltar ao normal, vai ter um momento em que eu acho que as coisas vão estabilizar, mas vai levar um tempo. Eu acho que as coisas vão ter que. A gente vai passar por um processo de reacostumar com algumas coisas que a gente está desacostumado agora, né? Eu estava conversando com uma galera, tipo, que fala, meu, para mim ir no mercado é um passeio, sabe? Tipo, eu vou até o mercado, isso para mim é um rolê. Porque é realmente o que a gente está pensando agora, tipo, é muito difícil você sair de casa, pelo menos as pessoas conscientes, né? É muito difícil você sair de casa com um objetivo que não seja prático, direto, que você fala assim, É. eu vou para fazer isso e voltar, eu vou e volto. É muito raro. Tem gente que não está acostumada com isso, né? Fala fim de semana, às vezes você sai e vai sem rumo e vai para algum lugar e fica passeando na Paulista. Quantas vezes eu já não fiz isso, né? Quantas vezes eu já não saí de casa com o objetivo zero?
Vou dar uma volta. Eu acho que é isso. Tá? Eu tenho batido muito na tecla, a gente tem conversado bastante, eu tenho falado muito isso, né? Eu acho que esse mundo pós-pandêmico, dessa normalidade, digamos assim, essa tentativa de voltar ao normal, ela vai ter que ser pautada sobretudo na solidariedade, velho. Sim. E bem Pautada gradual. sobretudo na solidariedade. Isso. Bastante E uma gradual. solidariedade. E uma solidariedade recíproca, velho. Porque, assim, é o lance mesmo de respeitar muitas vezes também o sentimento do outro, o espaço do outro, entender também que o outro tem lá os seus medos, os seus anseios, tem a sua insegurança, né? A gente comentava ontem que esses dias todos que a gente tem em casa e a gente falava no nosso grupo lá que ter criado este canal aqui de comunicação e de interação com as pessoas foi extremamente positivo para alguns que estavam ali, né, trancados e cansados e pensando outras coisas, e foi um lado também, né? Então, a solidariedade recíproca nesse mundo pós-pandêmico, eu acho que é isso. Na normalidade, o normal de antes, a gente não vai voltar, né? Não vai rolar isso. Então, talvez estes canais, ainda as lives perdurarão por um bom tempo. Acho que o serviço de streaming ganhando mais mercado. Penso que essa vai ser a nova rotina aí nesse momento pós-pandemia aí. Porque a gente, o processo da pandemia em si tá rolando, né? O pós a gente não tem certeza, mas eu concordo plenamente. Eu acho que num certo momento as pessoas elas vão, elas se acostumaram a ver as coisas de forma diferente, né? A tratar alguns temas, algumas coisas de forma diferente. E aí o que você falou, a questão do coletivismo mesmo, né? De quanto isso vai ser importante para reerguer uma sociedade que está fragilizada. A gente está fragilizado. A gente está fragilizado de várias formas. A gente está Sofia, fragilizado. Sofia, Sofia Bin, de longe aí, o Cristiano falou ali que é a época da empatia. Eu acho que é isso, essa solidariedade recíproca é o mesmo sentimento empático aí de olhar para o outro, de entender o momento do outro, o momento de muita dúvida, cara. Eu acho que esse. Eu, particularmente, acho que a dúvida é um movimento construtivo. Não vejo a dúvida como. A nossa sociedade, que é uma sociedade de informação, vê a dúvida com. Quem tem dúvida parece que não tem um preço, né? Não tem um valor. Assim. Eu penso o contrário. Eu acho que nesse movimento de dúvida, a dúvida nos impele para o conhecimento. Quando a gente tem dúvida, a gente busca entender aquilo, a gente busca correr atrás, entende o que eu estou querendo dizer? Então, eu acho que esse momento. Isso. A gente troca Exato. informação, a gente fala com as pessoas, a gente ouve o outro, a gente é ouvido, isso é muito importante. É uma coisa que estava faltando muito na sociedade antes disso, né? As pessoas pararem para ouvir as outras fazendo, pararem para ver, pararem para ter novas ideias, para ter novos pensamentos sobre as coisas. Tá tudo muito redondinho, muito, vamos colocar bem entre aspas, muito certo, né? E as pessoas falam assim: ah, porra, da hora, vou continuar vivendo minha vida. E segue a vida, como o gado segue lá, aquele cabrestão, né? Tipo, o cara não consegue olhar pro lado. Agora, todos os cabrestos caíram. Todos, todos. E não foi, infelizmente, não foi uma coisa que foi natural, né? Foi meio que imposta pela situação que a gente tá. Então caiu já. E a gente, Caiu por terra. e a gente falava. E a gente falava ontem, né, da revolução, o Manuel falando, o Evandro falou bastante, o Lucas falou também ontem na nossa live de apresentação. Talvez o momento seja esse, de uma revolução interna primeiro, de reconstrução ali de valores mesmo. Né? De repente, valores que nós, enquanto seres humanos, perdemos. Até veio uma sugestão ontem de tema, de resgatar lá a questão do Homo sapiens, que a gente pode pensar em como abordar isso numa outra live, mas eu estava pensando, a partir dessa sugestão que chegou, e fui pesquisar.
a transformação do Homo sapiens, olha que engraçado, a transformação do Homo sapiens passou pela solidariedade, porque antigamente o homem caçava, né, o animal de uma maneira geral, ele caçava para si. E a partir do momento que o homem começa a ser gregário, começa a viver em sociedade, não adianta mais ele caçar para si, ele tem que caçar para a sobrevivência da comunidade. Sim. E essa caça dessa comunidade, né? Cada um tem exatamente. A sua própria função. E ele tem que ter noção daquela sua própria função, de como ele agrega para aquela sociedade e como é importante para aquilo funcionar direito, sabe? Hoje ele não tem muito essa noção. Hoje ele não tem é muito individualista a sociedade que a gente está, e a gente tem um problema muito grande nisso, né? Permeia a própria essência do homem. O cara, tipo, ele faz por fazer um monte de coisa. O Fábio falou muito isso ontem, né? A questão do objetivo, de ter uma coisa mais. Fazer as coisas porque acha certo, e não porque aquilo lá é, tipo, padrão. Cara, pra mim isso tinha que ser a vida de cada um. Você tem que fazer o que você acha certo. E não o que todo mundo tá dizendo pra você fazer. E porque todo mundo faz isso, eu vou fazer isso também. Sabe? Não é assim que funciona. Não é assim que vai dar certas coisas, né? Acho que não é só. Não, a gente faz tempo que a gente vem falando de ressignificar nossas ações. Eu acho que não é só mais ressignificar as nossas ações. Eu acho que esse momento passa por revolucionar o nosso jeito de pensar e revolucionar o nosso jeito de agir. Não é só mais ressignificar. Não é só mais. Porque quando você ressignifica, você não muda a atitude, você não muda a praxis. A praxis continua a mesma, você só agrega ali um novo jeito de pensar. Eu acho que a gente precisa mudar o jeito de fazer. Aí o Lucas pergunta, o que é fazer o certo? Não tenho essa resposta. Não dá. Eu acho que é um movimento de descoberta. De repente passa ali pela sustentabilidade. Alguém comentou, eu não lembro quem foi que vi. Eu não vi quem foi que comentou. Passa ali pela questão de criar um ambiente mais sustentável, né? Criar um ambiente menos consumista. Talvez esta pandemia traga dentro desse aspecto, né, também um lado importante nesse sentido. Foi a Thaís que falou, esposa do Lucas. Muito bem, Thaís, obrigado. Passa por isso, né? Passa por a pandemia, de repente, não digo falar um lado positivo da pandemia, não. Mas assim, este momento nos levou a isso, a revolucionar as nossas ações, não só ressignificar. Não. Se a gente deixa para cada um fazer o certo, não acho, Lucas, eu não acho. Acho que a gente pode até levar isso para nossa live depois de revolução, sei lá. Eu não acho que seja um caos, deixar para cada um fazer o certo. Por causa do que é certo e que é errado, né? Na verdade não era esse tema, mas tudo bem, a gente vai entrar nele. Né? Já era, o tema do cinema já foi pro saco, velho. Foda-se. Né? Mas eu acho que não é relativo. Só tentando explicar pro Lucas. Não é relativizar. Não é criar um ambiente relativo do ponto de vista moral. Porque o certo e o errado acaba passando inevitavelmente por isso. Acaba passando inevitavelmente por aquilo que são preceitos postos por uma sociedade em comum. Então, assim, se até antes a gente tinha um modelo de sociedade onde existia um modelo de certo, a gente precisa repensar que modelo de sociedade a gente vai ter para reconstruir este preceito moral, estes valores éticos que vão orientar a conduta humana, né, desta nova sociedade. Não sei se você concorda comigo, Renato, só tentando explicitar ali o que o... E eu gostaria até Pode falar. De ir um pouco além. O que eu acho importante, que assim, pelo menos a gente, tudo isso está me levando a pensar, e eu acho que está levando a várias pessoas a pensarem, o que a gente sempre viu muito o negócio de certo e errado, muito individual. Eu acho isso certo, eu acho isso errado, eu vou fazer isso porque é certo, eu vou fazer isso porque é errado. Quando a gente começa a pensar numa questão mais de sociedade, quando a gente está vivendo num grupo e não mais individualista, o certo e errado começam a estabilizar um pouco mais. Entendeu? Porque dentro daquela sociedade vai começar a viver gente que tem os pensamentos um pouco mais próximos um do outro. Inevitavelmente.
Porque se você não concorda com a pessoa que está do seu lado, você não vai conviver com ela. A gente tem micro-sociedades dentro da própria sociedade. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, vou pegar um exemplo lá do colégio. A gente está lá trabalhando uma galera. Se eu não tivesse um pensamento afinado com a maioria das pessoas que eu tenho lá, a gente não estaria nem formando esse grupo. Então a questão aqui é que a gente está a gente está bem forte na questão do certo, entendeu? O nosso certo é meio que parecido. Então a gente convive muito bem nisso. A gente tem uma micro sociedade funcionando bem. Então agora como a gente está entrando numa coisa de precisamos revolucionar, vamos usar bem essa palavra, porque eu acho que essa palavra ela é interessante e é importante. Vamos revolucionar esse pensamento, certo? A gente tem que permear isso no nosso certo, baseado no que a gente está vendo agora. Então, a questão do certo, o certo é relativo, eu gosto muito que as pessoas coloquem isso. Eu não sei se é tão relativo assim ou não, né? Eu acho que tem coisas que são realmente certas e tem coisas que são realmente erradas. Independente né? Por Eu, exemplo, espancar o o Bolsonaro é Lucas, certo. Acho que independente de qualquer pessoa concorda com isso, o, né? o Lucas falou assim, então vamos deixar pro patrão, deixa eu até procurar o comentário dele aqui. Ele falou Ele assim, ó, falou para aqui, né? empresário, vamos deixar para que cada um faça certo. Acho que não. Quando eu Não, falo não é isso. quando eu falo de uma questão de revolução nesse sentido, de não só ressignificar as nossas atitudes, mas revolucionar as nossas atitudes, eu estou fazendo a leitura de que a revolução ela começa no ambiente mais estrito possível, nas Então, pequenas comunidades. é O pouco. grande problema, eu acho que o grande problema dos movimentos revolucionários do passado é que, minha leitura, tá? Eles caíram no erro de achar que a revolução ela era a revolução do todo, a revolução das massas de uma maneira geral. Eu não vejo assim. Não. Eu Muito vejo que estrutural. a revolução ela mais ou menos em ambientes comunitários. Elas passam, por exemplo, eu conversava isso hoje ainda com a Bianca. Ela passa pelo movimento, por exemplo, de ecovilas. Você vai pensar na montagem de cooperativas. Essas cooperativas elas precisam ser sustentáveis. Elas precisam ser, de alguma forma, subsistentes, elas precisam subsistir, elas precisam produzir para subsistir. Né? Não dá para achar que a gente vai mudar completamente o mundo inteiro. Então passa por pequenas revoluções, e cada uma à sua maneira. Não dá para achar que tem um padrão e esse padrão tem que ser seguido. Pelo menos eu tenho pensado assim. Talvez as discussões e essas nossas conversas elas possam me levar reorientar o meu pensamento. Mas ultimamente eu tenho pensado nisso. Não consigo pensar num grande movimento revolucionário que abarque o todo. As É, revoluções elas são em ambientes muito restritos. e pela minha orientação, digamos assim, né, eu acho que tudo que o Rogério falou é bem importante porque, cara, tem que ser no pequeno primeiro e a primeira revolução, primeira, é aqui, é no pensamento. Porque se você não fizer uma revolução no pensamento das pessoas, se elas não forem expostas a coisas diferentes, forem expostas a pensamentos diferentes, a novas alternativas, digamos assim, que sejam melhores para um todo e não para um individual, não rola. Não rola. Se você, qualquer coisa que ela é feita de maneira de cima para baixo, é porque a gente tem né, esse modelo, né, vertical. Né? Eu já falei isso com várias pessoas que me conhecem. Eu falo, o meu modelo ideal não é o vertical, é o horizontal. Né? Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo contribui de forma igualitária para aquele círculo, para aquela sociedade, para aquela coisa. Então a gente precisa muito que as pessoas tenham essa dimensão de que as coisas funcionam. Tá difícil aí, Rogério, tá complicado, né? Tá, eu Tecnologia com tô. idoso. Tecnologia idoso Não, é que tá eu difícil. tô tentando montar um esquema aqui para deixar minhas mãos livres. Ah, entendi. Mãos Que livres. é o celular tem hora que ele dá uma cambalhada. Então, mas essa é a ideia, entendeu? Muito importante que haja o revolucionamento, blá, 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 uma revolução no pensamento, que a pessoa tenha noção, tenha ideia de que aquilo ali é o melhor para todos, não só para ela. É claro que se for melhor para todo mundo, vai ser melhor para ela também. Então é bem importante que isso fique claro, né? Isso, na verdade, é um viés da minha própria ideologia. Mas eu tive uma ideia agora.
Então diga. A gente tem uns Eu 2 vou anos, pegar, anos, peguei a caneta, irei anotar a sua ideia. mas é verdade, o que o Yuri falou, ó, Peguei o cara, papel, já estava pronto, na autoritarismo verdade. e qualquer outro tipo de dominação de classes, né, de classes superiores é esquema vertical. Então a gente tem que. Então, é. Aí eu vou falar uma coisa, Thaís, né? É, esposa do Um dia, Lucas. esposa, olha, a gente vai, um dia vai falar disso. Ó, essa pergunta é pra você, meu brother. Como revolucionar por meio da cultura pra gente voltar à ideia central que era lá o serviço de streaming, Então, mas o cinema, que já. Então, alguém tem que ser sensato, né, das e, pessoas que nos assistem, para e não fazer a tirar gente, as para coisas fazer do lembrar caminho, qual é o cara, né? tema e falar assim, olha, volta aqui que eu entrei para ouvir vocês falarem disso, que era o negócio era É, porque cinema, velho. essa foi a propaganda que me É, fizeram. Mas a ideia é a eu seguinte, quando a falei, gente é. coloca muitas coisas a própria cultura, acho que é a coisa mais importante que a gente tem na sociedade. O Rogério falou no começo, né? As pessoas elas começaram a perceber o quanto a cultura ela tem um papel transformador dentro da sociedade. Porque querendo ou não, Vírgula, abre aspas aí, o Rogério falou porque viu no meme. ele Eu vi no colocou um meme. O meme meme, o e meme me levou, o meme me levou a pensar isso, né? Eu vi ele, ontem, a co- Bianca ele me mostrou hoje de novo que ela viu hoje. viu? A sociedade é dita. Mas pode continuar. Meme também é cultura. Veja só. Memes também são cultura. Então a gente vê que essas coisas são bem importantes. Tem gente que ignorava até ontem, né? Até o próprio, né, governante desse país me colocou uma imbecil para o Ministério da Cultura. Enfim, mas a ideia é a seguinte: por meio da cultura a gente consegue revolucionar. Porque, como eu falei, a primeira revolução, pelo menos na minha concepção, tem que ser no pensamento, certo? Tem que ser no pensamento. Então, o que faz as pessoas pensarem? Provocações. Para mim, a primeira coisa que faz a pessoa pensar é a provocação. Então, como você provoca? Vai colocando coisas diferentes do que essa pessoa já pensou. Vai colocando coisas diferentes do que essa pessoa já teve de convivência. Né? Tira ela da caixinha dela, tira ela do lugar comum que ela vive. Como você faz isso? Colocando. A melhor maneira é a cultura. Uma peça de teatro, uma música com uma letra um pouquinho mais diferente, que ele fala, pô, mas é verdade, isso acontece aqui na minha comunidade, isso acontece aqui no meu país, isso acontece na minha rua, tô ouvindo um bagulho que acontece na minha rua. Tipo, pega um funk com uma ideia de mais social, e o cara fala, pô, tô ouvindo isso aqui na minha rua. Não é só o ritmo, não é só. Porra, isso aqui realmente acontece. Então é forte. Um rap, um punk, qualquer coisa. Cara, o cara percebe isso. Então, esse primeiro contato, como o Rogério tá falando, a questão menor, ele é leve até, mas te traz um pensamento diferente. Então a cultura ela tem um papel essencial e, por que não, tipo, primário nessa revolução do pensamento, certo? Então é uma leitura, um livro diferente, e por que não os filmes também, né? Tem muito filme que traz esse tipo de coisa, que você fala, puta, eu nunca tinha pensado nisso. Quantos filmes eu assisti que eu falei, puta que eu pariu. Nunca me passou isso pela cabeça. Aí eu começo a pesquisar o tema e vai atrás, e você começa a agregar tanta coisa, você começa a ver as coisas de maneira diferente. É o melhor jeito. Então a cultura ela tem essa leveza por início, né? Porque ela tem um alcance monstruoso, né? E, de uma certa forma, ela transforma seu pensamento. Ela te traz umas ideias novas, umas coisas que você fala, cara, que incrível. Se não fosse tudo isso, né? A Thaís está falando, cara, eu fiz 13 anos de teatro e acho que foi uma das melhores coisas que ocorreram na minha vida. Se não fosse por isso, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então a cultura ela foi muito importante na minha vida, por mais que, né, eu não tenha pendido para esse lado né, na questão de carreira, mas foi muito importante para mim. E eu acho que todos têm que ter esse contato. Todo mundo que vem falar para mim assim, ah, teatro faz teatro, participa. Por mais que você pode ser, Assiste, pelo menos, né? né, você pode ser um muro, cara. Você pode ter 2 cadeiras. Você pode ser... Eu lembrei da peça que os moleques ensinaram ano referências, passado na escola. Teve um muro. mas Mas é isso. referências. Irmão, a gente Beleza? recebeu o aviso aí, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, que a gente já tá quase 1 hora aqui nesse É porque rende, bate-papo. né, Broto? Rende, não adianta. Mas então, Rende, vamos só velho, encerrar? rende. Você quer falar mais alguma coisa, Rogério, Vamos. dessa parte? Velho,
Não, dessa parte não, eu só queria deixar mais uma vez o meu agradecimento pela generosidade de todos esses que entraram e nos acompanharam nesse bate-papo aqui, nessa nossa live mais uma vez. Os comentários são extremamente importantes, porque são eles que também ajudam a gente aí tateando aí essa nossa reflexão. Queria deixar um recado para quem está nos assistindo que quarta-feira tem mais. Quarta-feira a gente vai colocar os posts, hein? Primeiro oficial, né? Não vou dar spoiler, mas amanhã, quem nos segue, quem já nos segue lá no Teoria Central, acompanha. Amanhã tem post oficial do tema e dos primeiros livers aí do Teoria Central que vão estar debatendo aí um tema de suma importância para os dias atuais. Espero que vocês possam nos acompanhar quarta-feira. Não decidimos o horário ainda, mas vai estar tudo explicadinho, tudo bonitinho amanhã no Teoria Central. Após 18 horas, a gente é isso. Meu por todos esses por todas essas pessoas que passaram por essa live hoje e vieram nos ouvir e pela generosidade em nos ouvir. Abraço. Rogério, muito obrigado. Eu vou te derrubar para finalizar. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau, Rogério. E, gente, é isso aí. Vai ser mais ou menos nessa pegada. E eu só queria finalizar agora agradecendo a todo mundo. Obrigado por ter entrado. As próximas vão ser agendadas, né? Então não vai ser assim, domingo, não tem nada pra fazer, vou ver uns baratos. Não. Mas a gente vai, né, sempre... E continuem mandando temas. Eu acho que as partes dos temas que vocês estão mandando são bem legais. Temas diversificados, a parte mais social, claro, vai sempre, né, permear. Você vê que mesmo quando a gente não tem isso como objetivo, vai aparecer. Não adianta, né? Mas continuem mandando os temas. Continuem falando pra gente o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que seja debatido. E é isso aí. Brotos, muito obrigado por tudo. Estaremos aí na quarta-feira. Algumas pessoas, né, quem sabe não tem algumas surpresas, não é verdade? Surpresas, tá? Muito obrigado e até.